Eu nunca vou esquecer o que vi pelo retrovisor. Uma faxineira grávida, uniforme amarrotado, andando rápido demais para quem passou o dia inteiro esfregando o chão. E olhando por cima do ombro como se a noite tivesse olhos. E eu, um milionário, estava fazendo a coisa mais perigosa da minha vida. Seguindo uma funcionária minha, em silêncio, pelas ruas escuras. Não era curiosidade, não era impulso. Era aquela sensação que aperta o estômago e avisa: tem algo muito errado aqui. Eu tinha saído do prédio com a cabeça cheia de números, contratos, investidores, aquele mundo onde tudo tem preço, até ver ela. E naquele instante, eu entendi que essa história não ia ser sobre dinheiro. Ia ser sobre um erro que eu nunca mais conseguiria desfazer. Eu vi um portão sem nome. Eu vi um símbolo gravado num metal. Um símbolo que eu já tinha visto dentro da minha própria empresa. E eu entendi que aquela mulher não estava indo para casa. Ela estava fugindo. E o mais bizarro, quando eu finalmente achei que eu estava no controle, quando eu achei que eu podia resolver com dinheiro, eu ouvi a frase que virou meu estômago do avesso. Você não está salvando ninguém. Você é parte do problema. E nem sabe. Eu vou contar tudo desde o começo. Mas já te aviso. Tem um detalhe no final que eu não contei para ninguém fora daqui. E quando você entender, você vai olhar para o mundo de outro jeito. E antes de eu entrar nisso, eu preciso de você comigo aqui, de verdade. Se inscreve agora no canal porque eu conto histórias reais e algumas são tão absurdas que parecem inventadas, mas essa aqui quase terminou em tragédia. E compartilha esse vídeo com alguém porque a mensagem por trás disso pode literalmente abrir os olhos de quem vive no automático. Agora respira e vem comigo. Tópico 1. Eu era o cara do controle, e isso me deixou cego. Eu vou ser honesto contigo. Eu sempre fui o cara do controle. Eu construí minha empresa com disciplina, com obsessão por detalhe, com aquela mentalidade de ninguém me dá nada, eu pego. E quando você vive assim por muito tempo, você começa a enxergar o mundo como um tabuleiro. Pessoas viram peças, uniformes viram funções, problemas viram ruídos. E eu achava que eu era justo. Eu achava que eu tratava todo mundo bem. Só que tem uma diferença enorme entre ser educado e ser humano. E eu só fui descobrir isso por causa da Maíra. Maíra era o nome dela. Pelo menos, era o nome no crachá. Ela trabalhava no meu prédio comercial, um daqueles lugares frios, impecáveis, onde tudo brilha, menos os olhos de quem mantém aquilo brilhando. Ela era silenciosa. E quando eu digo silenciosa, eu não estou dizendo tímida. Eu estou dizendo aquela pessoa que aprende a não ocupar espaço. Ela passava empurrando o carrinho, sem olhar ninguém no rosto. E mesmo grávida, ela nunca pediu nada, nunca reclamou, nunca chamou atenção. E sabe o que é mais assustador? Eu percebi que isso, no meu prédio, era visto como qualidade. Ela é boa porque não dá trabalho. E eu concordava. Até aquele dia. Teve uma manhã específica em que o prédio amanheceu diferente. E eu sei que você já sentiu isso antes. Aquela sensação estranha de entrar num lugar e perceber que algo está fora do eixo, mesmo sem ninguém dizer nada. Você já entrou num ambiente assim? Onde ninguém explica, mas todo mundo sente? Era exatamente isso. O ar estava mais pesado. Gente falando baixo demais, quase cochichando. Passos rápidos demais, como se ninguém quisesse ficar parado. Portas se fechando com cuidado excessivo, como se qualquer barulho pudesse chamar atenção demais. E eu, que sempre notei detalhes, notei tudo. Só não entendi. Tinha reunião importante naquele dia. Investidores, auditoria, aquelas situações em que executivo sorri por fora, mas sua por dentro. Eu estava no meu escritório, mergulhado em documentos, números, decisões frias, quando minha assistente entrou. Ela não falou nada de imediato. Ficou parada por 1 segundo a mais do que o normal. E você sabe, quando alguém faz isso não é por acaso. Ela disse, em tom baixo. Caio, o pessoal da limpeza está pedindo para trocar a equipe do andar de cima. A faxineira, a grávida, não está aguentando. Eu nem levantei a cabeça. Sabe quando a gente responde no automático? Sem pensar, sem sentir? Foi assim. Coloca outra pessoa então. Simples, seco, prático. Mas aí ela respondeu algo que me fez finalmente olhar para ela. Não tem outra. E a Maíra não quer sair. Isso me incomodou mais do que deveria. Porque vamos ser honestos.
Quem é que não quer sair do trabalho pesado? Tem gente que implora. Tem gente que inventa dor, mal-estar, qualquer coisa. Maíra não. Ela preferia ficar. Preferia sofrer calada. E ali, naquele instante, eu senti uma coisa estranha. Como se eu tivesse ignorado algo óbvio por tempo demais. Como se aquela insistência não fosse força, mas medo. Você já viu alguém aguentar mais do que deveria? Não por escolha, mas por necessidade? Eu levantei da cadeira e saí do escritório. Fui pro corredor. E foi aí que eu vi ela de perto. O uniforme não parecia feito para ela. Apertado demais no peito, largo demais na cintura, como se aquele tecido não acompanhasse um corpo que estava mudando. E rápido. Ela segurava o carrinho de limpeza com força. Não como ferramenta, como se fosse um escudo. E quando nossos olhos se cruzaram, aquilo me acertou em cheio. Porque o que eu vi ali não combinava com cansaço. Não era exaustão de quem trabalhou demais. Era medo. Medo de verdade. Aquele medo que você não atua, que não dá para fingir. Aquele medo que mora no corpo, nos ombros tensos, na respiração curta. Você reconheceria esse olhar se visse? Eu reconheci. E fiquei preso nele por um segundo. Só um segundo. Mas foi tempo suficiente para eu entender que, a partir dali, nada ia ser só coincidência. E mesmo sem saber por quê, eu soube que aquela mulher estava carregando algo muito maior do que um carrinho de limpeza. E aquele foi o momento exato em que tudo começou a sair do controle. Mais tarde, já perto do fim do turno, eu estava passando perto do elevador de serviço quando vi uma cena rápida demais para ser ignorada. Você sabe aquelas cenas que duram segundos, mas grudam na cabeça como se fossem longas? Foi exatamente isso. Maíra tirou o celular do bolso, leu uma mensagem, e na mesma hora, o rosto dela mudou. Mas não foi aquela mudança comum de quem lembra de uma conta atrasada ou de um problema qualquer. Não foi, é boleto. Não foi, é cansaço. Foi uma mudança brusca, instintiva. Aquele tipo de reação que o corpo tem antes da mente conseguir disfarçar. Era como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos pés dela. Você já viu alguém receber uma mensagem assim? Aquela que faz o sangue sumir do rosto? Ela apagou a mensagem rápido demais. Tão rápido que parecia reflexo, não decisão. Guardou o celular como quem esconde algo proibido. Olhou para os lados, num movimento curto, automático, como quem confere se ainda está sozinha. E então aconteceu o detalhe que não me deixou seguir andando. Por um segundo, só um, ela levou a mão até a barriga. Não foi carinho, não foi distração. Foi um gesto de culpa. Como se estivesse pedindo desculpa para o bebê por algo que ela não podia controlar. Eu parei, literalmente parei, e uma pergunta me atravessou de um jeito incômodo. Que tipo de mensagem uma mulher grávida recebe no trabalho? Que faz ela reagir assim? Você consegue imaginar? Minha primeira reação foi a pior possível. A reação de quem está acostumado a mandar. A reação de quem vê tudo como risco, como variável, como problema. Eu pensei, isso pode atrapalhar meu prédio, isso pode virar dor de cabeça, isso pode respingar na empresa. Sim, eu sei como isso soa agora, mas eu tô sendo honesto com você, porque só assim essa história faz sentido. Naquele momento eu não estava preocupado com ela, eu estava preocupado comigo. E deixa eu te perguntar uma coisa bem direto. Quantas vezes a gente ignora o medo do outro, porque ele ameaça o nosso conforto? Eu virei o rosto por um segundo, tentando seguir em frente, fingindo que não vi nada demais. Mas a imagem já tinha ficado. O jeito como ela apagou a mensagem. O olhar rápido para os lados. A mão na barriga. Aquilo não saiu da minha cabeça. E foi exatamente ali, naquele instante pequeno, aparentemente insignificante, que o universo começou a me cobrar. Porque quando você vê um sinal tão claro e escolhe fingir que não viu, a conta sempre chega, e ela chega pesada. Naquele dia, Maíra saiu 5 minutos antes. 5 minutos não parecem nada, né? Mas naquele prédio, naquele ritmo, 5 minutos eram uma quebra de padrão. Eu vi tudo pelo monitor da recepção. Ela não esperou ninguém. Não se despediu. Não puxou conversa. Saiu com pressa, mas sem correr. E você sabe, quem corre chama a atenção. Quem sabe disso? Já fugiu antes. E eu
Eu fiz algo que nunca fiz. Sem pensar demais, peguei a chave do carro e fui atrás. Na minha cabeça, eu criei uma desculpa confortável. Só vou ver se ela tá bem. Só isso. Mentira. Você já percebeu como a gente mente para si mesmo quando quer atravessar um limite? No fundo, eu não queria saber se ela estava bem. Eu queria confirmar uma suspeita que já estava martelando dentro de mim. Aquela sensação estranha de que alguém está escondendo algo, dentro do seu território. E quando essa sensação aparece, ela não deixa você em paz. Eu segui com distância, sem farol alto, sem pressa. Ela entrou num ônibus. E ali veio o primeiro alerta. Não era o ônibus normal. Não era o caminho de quem vai para casa depois do trabalho. Ela foi na direção oposta. Você já teve a sensação de que alguém está indo exatamente para onde não deveria ir? E quanto mais o ônibus andava, mais tudo começava a mudar. Os prédios altos foram ficando para trás. As vitrines desapareceram. As luzes foram ficando mais fracas. O barulho da cidade foi sumindo e dando lugar a um silêncio que incomoda. Um silêncio que observa. Até que ela desceu. Um bairro estranho, sem movimento, sem referência. Parecia um lugar que não aparece em mapa nenhum. Ela andou 2 ruas, virou numa esquina estreita e parou. Na frente de um portão cinza, alto demais para ser casa, simples demais para ser empresa. Nenhuma placa chamativa, nenhum nome grande, só 2 câmeras apontadas para a rua. Uma luz branca, fria, quase clínica, e um símbolo pequeno na lateral, discreto demais para quem não quer ser encontrado. Maíra olhou para os lados, não como quem se perde, mas como quem confere se não foi seguida. Respirou fundo, daquele jeito que parece que a pessoa está engolindo o choro ou o medo, e entrou. O portão se abriu só o suficiente e fechou imediatamente atrás dela. Naquele instante, eu fiquei do lado de fora com uma sensação horrível no peito. A sensação de que eu não devia estar ali, de que eu tinha ultrapassado uma linha invisível. Mas também a sensação de que já era tarde demais para fingir que nada daquilo importava. Porque quando você vê algo assim, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Me diz nos comentários, nesse momento, você teria ido embora e fingido que não viu nada? Ou teria feito exatamente o que eu fiz e tentado entender que tipo de lugar era aquele? Eu cheguei mais perto do portão, devagar, com o corpo tenso, como se qualquer passo em falso pudesse denunciar minha presença. E foi aí que eu vi o símbolo, discreto, gravado direto no metal. Pequeno demais para chamar atenção, mas marcante demais para ser ignorado. Um desenho simples, uma espécie de triângulo incompleto, cortado por uma linha no meio. E naquele exato segundo, meu estômago gelou, porque eu já tinha visto aquilo antes. Não em lugar público, não em placa de abrigo, não em nada que estivesse na rua. Eu tinha visto aquele símbolo dentro do meu prédio, numa sala específica, uma sala que quase ninguém acessava, uma sala que eu sempre tratei como parte da operação, algo técnico, burocrático, sem importância. Você já teve aquela sensação horrível de reconhecer algo no lugar errado? Foi isso. Eu dei um passo para trás. Meu coração começou a bater diferente, mais rápido, mais pesado, como se tivesse entendido algo antes da minha cabeça. E minha mente fez o que sempre faz quando a verdade assusta. Tentou racionalizar. Não, Caio, isso é coincidência. Símbolos se repetem. Você está exagerando. Já aconteceu isso com você? Quando tudo aponta para um lugar perigoso e a sua mente tenta te puxar de volta para o conforto? Mas meu corpo não comprou essa mentira. Meu corpo sabia. O arrepio não passava. A respiração não normalizava. Então eu voltei para o carro. Entrei. Fechei a porta. Fiquei ali, parado no banco do motorista, tentando decidir o que fazer. Ir embora? Anotar o endereço? Fingir que nunca vi nada? E foi aí que aconteceu a cena que eu te contei no começo dessa história. Um som seco no vidro. Toc, toc, toc. Eu congelei. Virei devagar. Era a Maíra, do nada, parada ao lado do meu carro. Os olhos vermelhos, não de choro recente, mas de quem segura o choro há tempo demais. O cabelo preso de qualquer jeito. A respiração curta, descompassada. Ela me olhou como se eu fosse a última porta aberta num corredor sem saída. E falou, baixo, rápido, sem espaço para dúvida. Se você voltar para o prédio agora,
Eles vão te matar. Você já sentiu a garganta secar de uma vez só? Eu senti. O mundo pareceu diminuir de tamanho. O quê? Foi tudo o que eu consegui dizer. E então ela falou algo que deixou claro que eu tinha cruzado uma linha invisível, dessas que não aparecem no chão, mas mudam tudo. Eu vi você me seguindo. Eu sabia que você ia ver o portão. Agora você também está dentro. Dentro de quê? Eu não consegui perguntar. Na minha cabeça passaram 1000 opções ao mesmo tempo. Sair do carro, arrancar dali, ligar para a polícia, gritar por ajuda. Mas antes que qualquer pensamento virasse ação, ela se inclinou um pouco mais e disse, quase como um pedido desesperado: por favor, não pergunta aqui. Não olha para o lado. Só dirige. Agora. E naquele instante, sem entender completamente o que estava acontecendo, sem saber em quem confiar, eu fiz a única coisa que parecia manter a gente vivo. Eu liguei o carro e dirigi. Eu não estou exagerando. Na hora em que liguei o carro, minhas mãos começaram a suar no volante. Não era medo comum. Era aquele tipo de tensão que deixa o corpo em alerta, como se algo pudesse acontecer a qualquer segundo. Ela entrou no banco de trás rápido. Não abriu totalmente a porta. Não bateu forte. Se encolheu no canto, como quem tenta ocupar o menor espaço possível no mundo. E então falou, quase num sussurro: eles têm gente em todo lugar. Você já ouviu alguém dizer isso sem dramatizar? Sem levantar a voz, só afirmando. Como quem descreve um fato inevitável. Eu olhei pelo retrovisor. Quem? A pergunta saiu automática, mas no fundo eu já sabia que a resposta não seria simples. Ela não respondeu. Só respirou fundo e disse, firme: vai para uma avenida movimentada. Luz. Gente, agora. Não era pedido. Era instrução. E eu obedeci. Conforme eu acelerava, algo começou a mudar na minha percepção. Coisas que antes seriam detalhes comuns começaram a gritar. Um carro escuro atrás da gente. Sempre na mesma distância. Sempre quando eu mudava de faixa. Uma moto que parava quando eu parava. Arrancava quando eu arrancava. Coincidência? Talvez. Mas você sabe, coincidência não costuma se repetir assim. E o pior detalhe não era o carro. Nem a moto. Era Maíra. Ela não parecia assustada. Não parecia surpresa. Ela parecia preparada. Como alguém que já viveu aquilo antes. Você já reparou como o medo muda de forma quando vira rotina? Eu engoli seco e perguntei: o que é aquele lugar? Ela demorou 1 segundo antes de responder. E quando falou, foi sem emoção nenhuma. Um lugar onde mulheres somem sem morrer. A frase me atingiu como um soco no peito. Como assim? Eu perguntei, tentando manter o carro estável. Ela levantou o olhar pelo retrovisor, direto para minha nuca, e disse algo que fez minhas pernas ficarem moles. Você acha que eu tô grávida por acaso? Eu quase perdi o volante. O carro deu uma leve guinada. Do que você tá falando? Eu perguntei, a voz falhando. E ela completou num tom baixo demais para ser ouvido por quem estivesse do lado de fora. Você não sabe nem metade do que acontece dentro do seu prédio. Ali, naquele instante, uma verdade horrível se formou na minha cabeça. Eu sempre achei que comandava aquele lugar, que eu controlava tudo, mas eu só mandava na superfície. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo dentro. E deixa eu te perguntar algo agora, olhando direto para você. Como você se sentiria ao descobrir que o lugar onde você manda nunca foi realmente seu? Porque naquele momento, enquanto eu dirigia tentando não chamar atenção, eu percebi que não estava só ajudando alguém a fugir. Eu estava começando a enxergar um monstro, que nunca precisou mostrar o rosto para existir. Respira comigo aqui. Sério, respira. Porque a partir de agora, a história cruza um ponto em que não dá mais para fingir que é só curiosidade. É aqui que tudo começa a ficar absurdo demais para parecer ficção, e real demais para ignorar. Deixa eu te perguntar uma coisa, olhando direto para você aí do outro lado da tela. Se essa história fosse só entretenimento, você ainda estaria aqui agora? Eu vou te pedir algo bem direto, sem enrolação, do jeito que esse momento pede. Se inscreve no canal agora. Não é para ajudar algoritmo, não é por caridade, não é para inflar número. É porque quem chega até aqui é diferente. É o tipo de pessoa que não desliga quando a coisa fica séria, que não vira o rosto quando percebe que tem algo errado, que entende que algumas histórias não são só histórias,
são alertas. E eu quero você comigo nas próximas. Porque o que eu conto aqui não é confortável, não é leve, não é feito para dormir. É realidade nua e, às vezes, é aviso. Agora me diz, você prefere continuar só ouvindo histórias rasas ou quer ficar onde as coisas realmente começam a fazer sentido? Se você já se inscreveu, ótimo. Isso significa que você escolheu continuar. Então vamos seguir. Porque o que ela me contou em seguida mudou completamente tudo o que eu achava que sabia. E é aqui que a história começa a ficar realmente perigosa. Ela me mandou dirigir até um lugar específico, um estacionamento de shopping. Sabe por quê? Porque é o tipo de lugar onde ninguém chama a atenção, onde carros entram e saem o tempo todo, onde você se mistura e desaparece no fluxo. Quando chegamos, ela não saiu do carro de imediato. Primeiro mandou eu trocar de vaga, depois trocar de novo, e uma terceira vez. Você já percebeu quando alguém faz isso não por paranoia, mas por método? Só depois que ela teve certeza de que não estávamos sendo observados, ela falou: "Você confia no seu diretor financeiro?" A pergunta me pegou desprevenido. "O Arthur?" Eu respondi quase rindo de nervoso. "Confio. É meu braço direito." Ela fechou os olhos por um segundo só, mas foi como se doesse fisicamente. E então ela disse algo que eu nunca vou esquecer. "Então, eu vou destruir sua paz agora." Eu senti o peito apertar. Ela respirou fundo e continuou: "O Arthur é quem comanda a rede." Na hora, minha mente tentou negar. "Rede de quê?" Eu perguntei, ainda tentando achar que aquilo era exagero. Ela falou baixo, quase sem mover os lábios, como se até o ar pudesse escutar. "Rede de recolhimento." Só que o jeito que ela disse não combinava com a palavra. Mulheres vulneráveis, documentos falsos, contratos forjados, doações que nunca chegam onde deveriam. E por trás disso tudo, chantagem. Você já sentiu o mundo dar uma leve inclinada, como se o chão não estivesse mais firme? Foi assim comigo. Porque recolhimento era uma palavra que eu ouvia em reuniões bonitas, com café caro e discursos ensaiados. Recolhimento, apoio, proteção. Ela percebeu minha confusão e completou, sem piedade: "Você acha que aquele portão é abrigo? Mas aquilo é triagem." Eu engoli seco. "Triagem para quê?" Perguntei, já com medo da resposta. Ela virou o rosto devagar e me encarou direto. E disse: "Para sumir com gente, sem levantar suspeita." Meu corpo inteiro arrepiou. O carro parecia pequeno demais para aquele silêncio. E naquele momento, eu entendi que o pior tipo de traição não vem de inimigos declarados. Vem de quem você deixa sentar à sua mesa. E agora eu preciso te perguntar algo, olhando direto para você. Comenta aqui. Se você descobrisse que alguém do seu lado, alguém que você chama de confiança, está ligado a algo assim, você enfrentaria, mesmo sabendo o risco? Ou fingiria que nunca ouviu nada, só para conseguir dormir em paz? Eu quero ler sua resposta. Eu sei exatamente o que você está pensando agora. Chama a polícia. É o pensamento lógico. É o pensamento certo, no mundo ideal. Mas ouve, ela foi direta comigo. Se você chamar a polícia sem prova, eles somem com tudo. E somem com você. Você já ouviu alguém falar isso sem exagero? Sem drama? Só constatação? Eu não queria acreditar. Meu cérebro brigava comigo o tempo todo dizendo que aquilo era paranoia, que nada daquilo fazia sentido. Só que tinha um detalhe impossível de ignorar. Eu já estava dentro. E quando você entra num jogo desses, fingir que não sabe vira sentença. Ela tinha razão numa coisa. Eu precisava de prova. Sem prova, eu não era denunciante. Eu era alvo. Então eu fiz a coisa mais arriscada da minha vida. Voltei para o meu prédio naquela mesma noite. Mas não como sempre. Não pela entrada principal. Não passando pela recepção. Não sendo visto. Eu entrei pela garagem. O concreto frio. O eco dos passos. O silêncio errado para aquele horário. Subi pelo elevador de serviço. Aquele que quase ninguém usa. Aquele que ninguém presta atenção. Você já entrou num lugar que parecia te observar de volta? Eu fui até um corredor esquecido, longe das áreas iluminadas. No final dele, uma porta de metal. Sem placa, sem aviso, sem número. Eu sempre vi aquela porta como manutenção. Sempre passei por ela sem pensar. E sabe qual é o detalhe que me fez gelar?
A chave que abria aquela porta não era minha, era do Arthur. Mas naquela semana, por acaso, ou destino, ele tinha deixado um molho extra na sala de reuniões. E eu peguei. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza que dava para ouvir no corredor inteiro. Minhas mãos tremiam. Você já teve aquele momento em que o corpo sabe que algo vai mudar para sempre? Antes da mente aceitar, eu encaixei a chave. Girei. O clique ecoou alto demais. A porta abriu. E o que eu vi lá dentro não parecia real. Uma sala sem janelas. Fria. Fechada. Computadores ligados. Armários metálicos. Pastas organizadas demais. Pastas com etiquetas. Etiquetas com nomes. E quando meus olhos começaram a ler, eu vi o nome dela. Maíra. E acima do nome, um carimbo vermelho. Grande, cruel, final. Transferida. Meu estômago despencou. Transferida para onde? O que acontece depois que alguém é transferido? Eu nem tive tempo de pensar. Ouvi passos no corredor. Passos firmes. Mais de uma pessoa. Apaguei a luz num reflexo e me escondi atrás de um armário. Meu corpo inteiro travado, minha respiração presa. E foi ali, no escuro, que eu ouvi duas vozes. Uma delas eu reconheci na hora. Era o Arthur. A outra, eu reconheci pelo tom. Voz treinada, fria. Segurança do prédio. Arthur falou baixo, sem pressa, como quem comenta o clima. Ele já percebeu. O segurança respondeu. O Caio? Arthur confirmou. Ele tá curioso demais. Curiosidade é perigosa. Você já sentiu o coração parar por um segundo inteiro? Eu senti. O segurança perguntou então. E a grávida? Arthur respondeu sem mudar o tom. Se ela falar, a gente apaga. Simples. Meu estômago virou. E o pior não foi a frase. Foi a naturalidade. O jeito como se fala de apagar a luz. De trocar um equipamento, de resolver um detalhe. Eu não vou te explicar como, porque não precisa. O terror estava justamente nisso, na normalidade. E então Arthur soltou a frase que congelou meu sangue. O problema é que ela não tá só grávida. Ela tá carregando a prova. Prova do quê? A pergunta explodiu na minha cabeça, mas não deu tempo. Meu joelho bateu sem querer no armário. Toque! Um som pequeno, mas naquele silêncio, pareceu um tiro. Tudo ficou mudo. O tipo de silêncio que não espera explicação. E então, bem devagar, Arthur disse, tem alguém aqui. E naquele instante, eu entendi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Não existe lugar mais perigoso do que aquele onde você acha que manda, mas nunca soube o que realmente acontecia. Eu sei exatamente como isso soa. O dono do prédio fugiu. Talvez você até esteja pensando isso agora, talvez esteja me julgando, mas deixa eu te perguntar algo antes. O que você faria se estivesse encurralado, sem saída, ouvindo seu nome ser dito no escuro? Porque coragem sem estratégia não é coragem, é suicídio. Eu não tinha arma, não tinha plano, não tinha ninguém para me tirar dali se algo desse errado. Eu tinha só o meu corpo, o escuro, e a certeza absoluta de que se eu fosse pego ali, eu não sairia andando. Eu viraria mais um nome numa pasta, mais uma etiqueta, mais uma transferência. Então eu fiquei imóvel, respiração presa, músculos travados. Você já ficou tão parado que começou a sentir o próprio coração batendo nos ouvidos? Foi quando algo inesperado aconteceu. O celular do Arthur tocou. O som parecia alto demais naquele silêncio. Ele atendeu na hora, e o tom de voz dele mudou completamente. Sim, doutor. Entendi. Hoje ainda. Não era medo. Era obediência. Quando ele desligou, falou para o segurança como quem resolve a agenda. Depois a gente verifica. Agora tem prioridade. E eles saíram. Passos se afastando. Porta fechando. Mas não totalmente. Ela ficou semi-aberta. Uma fresta. Uma chance. Eu esperei. 1 minuto. Talvez 2. Pareceu uma vida inteira. E então eu corri. Não foi corrida bonita. Não foi corrida heróica. Foi corrida de sobrevivência. Pelas escadas de incêndio. Pulando degraus. Sem olhar para trás. Você já correu sabendo que, se alguém te alcançasse, tudo acabaria ali? Eu cheguei ao carro ofegante, tremendo, e liguei sem pensar. Dirigi como nunca dirigi antes. Direto até o lugar que ela tinha mandado eu ir. Um lugar simples, pequeno, com gente comum.
Um lugar onde ninguém imagina que um cara como eu pisaria. Um salão de beleza de esquina, luz forte, cheiro de produto químico, gente conversando alto, vida normal. E lá dentro, ela estava, Maíra, sentada, quietinha, esperando. Quando eu entrei, nossos olhares se cruzaram. Ela não perguntou o que aconteceu. Ela só disse, "Você viu, né?" Eu assenti. Não precisei explicar nada. Ela fechou os olhos devagar, como quem confirma algo que já temia, como quem perde a última esperança de estar errada. E naquele instante, eu entendi algo importante. Às vezes, fugir não é covardia, é instinto. É o corpo dizendo, vive agora, entende depois. Me diz nos comentários. Você já teve um momento na vida em que a verdade apareceu tão grande, tão pesada, que a única coisa possível foi correr? Eu quero saber. A gente sentou no fundo do salão, perto do depósito, com o barulho do secador cobrindo a conversa. E ela finalmente falou tudo. Eles precisam de alguém limpo na frente, alguém respeitado, alguém que ninguém suspeite. Ela apontou para mim com o queixo. Você. Eu senti uma vergonha tão física que pareceu dor. Eu não sabia. Ela respondeu. Quase ninguém sabe. É assim que funciona. Ela explicou que a rede usava filantropia, doações, projetos sociais e empresas terceirizadas como camadas. E no meio disso, o prédio era um ponto perfeito. Porque tinha fluxo, tinha anonimato, tinha elevador de serviço, tinha gente invisível. E aí ela falou o que me fez engasgar. Eu não fui parar aí por acaso. Eu entrei para investigar. Eu arregalei os olhos. Você é policial? Ela balançou a cabeça. Não, eu sou sobrevivente. E só isso já me arrepiou. Ela contou que anos atrás tinha sido transferida num esquema parecido e só escapou porque uma pessoa a ajudou, mas perdeu uma amiga. E voltou para derrubar a rede por dentro. Só que no meio do caminho, algo aconteceu. Eu engravidei. Eu fiquei em silêncio. E ela completou com uma sinceridade crua. E eu entendi que eles iam usar isso contra mim. Ela tocou a barriga. Esse bebê virou o meu prazo. Ou eu derrubava eles antes, ou eu virava mais uma pasta. Eu senti os olhos arderem. E aí veio uma reviravolta que eu não estava preparado. Você lembra do símbolo? Aquele do portão? Eu assenti. Ela disse. Eu vi esse símbolo no relógio de um homem, no dia em que me transferiram pela primeira vez. Eu perguntei, quem? E ela falou um nome que me fez perder o ar. Seu pai. Eu juro pra você, eu não consegui responder. Meu pai estava morto. Ou era o que eu acreditava. Eu senti como se alguém tivesse puxado o tapete da minha história inteira. Na manhã seguinte, eu tinha uma reunião marcada. Uma reunião que eu não marquei. Minha assistente falou, Caio, o Arthur disse que o conselho quer uma reunião emergencial hoje às 18 horas. Só você e ele. Meu sangue gelou. Maíra tinha me avisado. Quando eles perceberem que você viu a sala, eles vão te isolar. Eles vão te fazer duvidar de você mesmo. Eu respirei fundo. E aí aconteceu outra coisa. Eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Sem foto. Sem nome. Só uma frase. Você achou que enterrou o passado. O passado vai te enterrar primeiro. Eu senti um tremor no estômago. E no fim da mensagem, um símbolo. O mesmo. Eu mostrei para Maíra. Ela não se assustou. Ela só ficou pálida e disse, ele tá vivo. Eu perguntei, quem? E ela respondeu, o seu pai. Ou o homem que você chama de pai. Aí eu percebi o tamanho da coisa. Não era um diretor corrupto. Era uma rede. Era herança. Era sangue. E eu, do nada, virei peça central. Eu queria vomitar. Mas eu precisava agir. Chegou 18 horas. O prédio já estava quase vazio. Aquelas luzes frias de corredor que fazem tudo parecer hospital. Eu subi. Entrei na sala. Arthur estava lá com um sorriso leve. Caio, que bom que você veio. Eu sentei. Meu coração batia no pescoço. Ele empurrou uma pasta na minha direção. Assina isso aqui. É só uma formalidade. Eu abri a pasta e vi um documento que me tirou o ar. Era uma transferência de responsabilidade. No papel eu assumia operações terceirizadas, que eu nem sabia que existiam. Eu levantei o olhar. Que porra é essa, Arthur? Ele continuou sorrindo, calmo. É você protegendo a empresa. Eu senti a mão suar. Ele inclinou o corpo e falou, baixo.
Ou você assina, ou você vira o culpado perfeito. Eu entendi. Era isso. Era um contrato para me transformar em escudo. Para, se tudo explodisse, o dono do prédio ser o monstro oficial. E aí ele soltou a frase que me deu nojo. Você sempre quis controle. Toma, eu empurrei a pasta. Não vou assinar. O sorriso dele sumiu. E a voz dele ficou vazia. Você tem certeza? Eu levantei. E nesse instante a porta abriu. 2 seguranças entraram, não os normais. Outros. Maíra tinha dito. Eles têm gente em todo lugar. Ali estava a prova. Arthur falou. Senta de novo, Caio. Eu senti um medo animal. Mas eu tinha uma carta. Eu tinha deixado meu celular gravando áudio no bolso. Eu tinha mandado localização para um amigo fora do prédio. E, principalmente, eu tinha combinado com Maíra um plano simples. Se eu não respondesse uma mensagem até 18h20, ela acionava um contato. Só que eu não sabia se isso ia funcionar. Os seguranças fecharam a porta. Arthur se aproximou e falou quase num sussurro. Você viu a sala? Eu não respondi. Ele continuou. Você viu os nomes. Meu corpo inteiro queria correr. Ele completou. E você acha que pode sair daqui como se nada tivesse acontecido? Eu senti a garganta travar. E então, o que aconteceu foi o mais inesperado. O projetor da sala ligou sozinho. Uma tela apareceu. Um vídeo. E nele, uma imagem antiga. Uma câmera de segurança. Um corredor. Uma mulher jovem chorando, grávida. E um homem ao lado dela. Um homem com um relógio. Com o símbolo. Arthur olhou para a tela e ficou sério. Eu olhei e senti o mundo acabar. Porque o homem era a cara do meu pai. E ele olhou direto para a câmera, como se soubesse que um dia eu assistiria. Comenta aqui. Você já teve um momento em que uma verdade te acertou tão forte que pareceu que você perdeu o chão? Naquele segundo, eu entendi tudo. O vídeo não era um arquivo perdido. Era uma mensagem, um recado, um tipo de chantagem. Como se ele dissesse, eu sempre estive aqui, mesmo quando você achou que eu estava morto. Arthur desligou o projetor com raiva. Quem fez isso? Um dos seguranças respondeu. Não fui eu. E ali, eu vi o medo no rosto do Arthur pela primeira vez. Ele não tinha medo de mim. Ele tinha medo de cima, do verdadeiro dono do jogo. E então, a porta da sala abriu de novo. Mas dessa vez, não foi segurança. Foi minha assistente, com o rosto pálido, com o celular na mão. E ela disse, Caio, tem uma mulher aqui embaixo. Diz que é da imprensa. E tem policiais com ela. Arthur congelou. Eu senti o ar voltar. Maíra. O plano dela funcionou. Ela não tinha pedido ajuda. Ela tinha construído uma saída. A confusão começou. Arthur tentou sair pelos fundos. Eu fui junto, mas não para fugir. Para encarar. No corredor, eu vi Maíra lá embaixo, de longe, com a mão na barriga, firme, olhando para cima como quem finalmente para de correr. E eu entendi a última peça. Ela não queria que eu salvasse ela. Ela queria que eu parasse de ser cego. Ela queria que eu enxergasse que o poder pode ser cúmplice mesmo sem querer. E eu fui. Eu desci. Eu olhei nos olhos dela. E ela falou a frase que fechou a história. Agora você escolhe. Ou você conta a verdade, ou você vira o próximo nome na pasta. Eu escolhi. E foi aí que minha vida mudou de um jeito que eu não posso voltar atrás. Porque a verdade final, a verdade que eu segurei até agora, é essa. Meu pai não morreu. Meu pai sumiu, porque era parte do esquema. E o prédio que eu achava que era meu, era só um palco. E a Maíra não era uma faxineira grávida. Ela era a única pessoa que teve coragem de entrar no inferno com uma vida dentro dela e sair com a prova nas mãos. E agora eu quero ouvir você. Deixa o like se essa história te prendeu até aqui. Se inscreve no canal agora, porque eu vou contar a continuação desse caso aqui. Sim, tem continuação. Compartilha com alguém, porque isso aqui é o tipo de história que faz a gente acordar. Comenta. Se você estivesse no meu lugar, você teria assinado o papel e se protegido? Ou teria enfrentado e arriscado tudo? E tem uma história aparecendo na tela agora. Ela é ainda mais absurda. Começa com um áudio vazado e termina com uma revelação que eu demorei meses para aceitar. Clica agora para assistir. Eu te vejo lá.